Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Trazendo mais um vídeo aqui para vocês da palavra do Senhor Jesus. Queridos, eu quero ler uma palavra do Senhor aqui, rapidinho, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que a palavra de Deus diz? Peço que você deixe o joinha, compartilhe e comente também, tá bom? Olha aqui. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que encobre os seus pecados nunca vai prosperar. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você está vendo? Quando a gente encobre os nossos pecados, a gente nunca vai prosperar espiritualmente. Nunca teremos paz com Deus. As bênçãos do Senhor ficam retidas. O Senhor não nos abençoa. Por quê? Porque, irmãos queridos, se é uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado. A Bíblia diz que o nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. É uma coisa que impede de termos comunhão com Deus, é o pecado. Mas você, quando confessa o seu pecado a Deus, você é automaticamente perdoado. E você alcança misericórdia. Aqui é a palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 3. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Porque tem gente na igreja que vive cometendo iniquidade, pecado, não confessa a Deus, acha aquilo sempre normal e fica pecando, e aí o que acontece? Ele morre espiritualmente. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado traz morte. Traz morte. Nunca a pessoa vai prosperar espiritualmente. Nunca a pessoa vai receber bênçãos do Senhor quando está encobrindo os seus pecados. Davi, quando pecou, que foi lá o profeta Natã conversar com ele, mostrar para ele o pecado dele, logo ele confessou o pecado dele a Deus. E olha, Deus disciplinou, mas Deus teve muita misericórdia de Davi, viu? Mandou ele fazer uma escolha, se ele queria cair na mão dos inimigos, que Deus entregasse. Se ele queria que Deus entregasse ele nas mãos dos inimigos, ou ele cair na mão de Deus. Ele foi sábio, sabendo que Deus é misericordioso, ele preferiu cair nas mãos de Deus. Porque ele disse, se eu cair nas mãos dos meus inimigos, os meus inimigos não vão ter pena de mim. Mas o Senhor é um Deus misericordioso. Então, ele confessou a Deus o pecado e alcançou a misericórdia do Senhor. Então, quando a gente confessa o nosso pecado, queridos, a gente alcança misericórdia. Agora, uma pessoa que tá pecando e ele nunca confessa, ele não vai alcançar a piedade de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia, porque ele será cortado. Sua comunhão será automaticamente cortada, porque ele não confessou. Ele está tentando esconder. A gente viu aí o pastor Paulo Júnior chegou, aí confessou. Está sendo criticado por muita gente, está sendo criticado, mas, né, se realmente é só isso que ele contou aí nas redes sociais, ele confessou, e se ele confessou diante de Deus, e se ele se arrepende, Deus o levanta de novo, pode disciplinar, porque as consequências, eu falo para vocês, Deus não tira as consequências dos nossos erros, nós pagamos pelas nossas consequências, agora Deus nos dá o perdão. Então, se o pastor Paulo Júnior se arrependeu de verdade, pode ter certeza, ele vai alcançar misericórdia. Ele já alcançou misericórdia, porque Deus não despreza um coração quebrantado, diz a Bíblia, um coração contrito, arrependido. A Bíblia diz que Deus não desprezará, viu? Um coração contrito. Quando você tem um coração arrependido, Deus não despreza. Porque nosso Deus é um Deus de misericórdia. Então, quem não encobre seus pecados, suas transgressões, alcança a misericórdia do Senhor.
Quem não encobre, quem vem diante do Senhor e confessa. Mas aquele que vive pecando, o que tem de gente que vive escondendo o seu pecado diante de Deus, está pecando, mas não confessa, não se arrepende, não muda. Quando você vê uma pessoa na igreja, ele não muda, já está tempo na igreja, não muda, é porque ele não se arrependeu. O arrependimento traz mudança, viu? O arrependimento traz transformação. É impossível uma pessoa se arrepender e ela não mudar. Uma pessoa que se arrepende de verdade, ela muda. Ela muda e você vê pelos frutos. Você vê pelas obras da pessoa. Então, se você pecar, não encubra teus pecados diante do Senhor. Vai depressa confessar. Viu? Está lá escrito na Epístola de João, capítulo 2. Filhinhos, não pequeis. Mas lembre que se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados, não só pelo de vós, mas por de todo mundo. Está vendo? Jesus é o sacrifício pelos nossos pecados. Se você pecar, meu irmão, minha irmã, confesse a Deus, não encubra, não fique enrolando, sabe? Passa tempo e você não fala com Deus sobre aquele pecado. Fala com Deus, viu? Para que você alcance o perdão de Deus, para que você alcance a misericórdia do Senhor, porque a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Não há Deus como esse, tão grande e poderoso em misericórdia e em perdoar. Deus perdoa os nossos pecados, mas quando nós nos arrependemos e chegamos diante dele e confessamos, não deixe que o teu pecado separe você de Deus. Não deixe que o teu pecado corte tua comunhão com Deus. Você pecou? Lembre que você tem um advogado chamado Jesus Cristo, que é a propiciação pelos seus pecados, é o sacrifício pelos seus pecados, não só pelo seu, mas por de todo mundo, tá bom? Não encubra teus pecados, chega a Jesus, conte, confesse e tenha certeza, você alcançará o perdão e a misericórdia do Senhor. O que não confessa, com certeza, não terá salvação diante de Deus. Como você vai? Cheio de iniquidade, cheio de pecado para o céu. Não tem como. Deus nos perdoa, porque cada dia que Ele nos perdoa, Ele vai nos santificando, nos perdoando, até chegarmos à nossa casa celestial. Tá bom, queridos? Não deixe o teu pecado te separar de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Curta, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.